Olá, professor. Eu me chamo Távila Mendes, do terceiro semestre de Letras, e vou falar um pouco do simbolismo no Brasil. Segundo o site Educa Mais Brasil, o simbolismo ele aconteceu no final do século XIX, em oposição a outras escolas literárias que estavam acontecendo no mesmo período. Que escolas literárias eram essas? O realismo e o naturalismo, e o parnasianismo também. Esse estilo literário ele surgiu para negar a realidade subjetiva, em um momento marcado pela frustração e pelo medo. Esse movimento surgiu no Brasil após ele ter iniciado lá na França, em um momento em que os artistas eles estavam meio reflexivos com relação às suas produções literárias. E o que o simbolismo ele influenciou? O simbolismo ele influenciou tanto nas artes plásticas, quanto no teatro, quanto na literatura. O simbolismo no Brasil e no mundo, ele foi considerado inimigo da sensibilidade, da instrução e da descrição objetiva. Alguns adeptos desse movimento, eles acreditavam que a arte ela deveria ser uma verdade, focar nas verdades absolutas, certo? Com isso, eu encerro aqui a minha pequena introdução acerca do simbolismo. Olá, professor. O meu nome é Rebeca Florencio e eu curso o terceiro semestre de Letras e eu vim falar um pouco sobre as características do simbolismo. As obras elas tinham constante aproximação entre a música e a poesia. Ela também era de caráter individualista, envolvia fantasia e também mistério. E ela também tinha oposição ao raciocínio, ao materialismo e ao cientificismo. Ela tinha uma linguagem fluida e musical também. E as obras, ela tinha uma desconsideração das questões sociais que geralmente elas eram abordadas pelo realismo e pelo naturalismo. E as obras também valorizavam o consciente e o subconsciente humano, fazendo assim com que as barreiras impostas pela racionalidade se rompessem. A produção das obras, elas eram baseadas na intuição, descartando assim a lógica e a razão. E os recursos literários usados para as obras eram a onomatopeia, a literação e a assonância. E a criação das obras, elas valorizavam a intuição e descartavam a racionalidade e a lógica, tá? Essa foi a minha parte, professor. E o site de fonte que eu usei foi o Educa Mais Brasil. Olá, meu nome é Edilene e eu vou abordar sobre os autores que fizeram parte do movimento simbolista aqui no Brasil. De acordo com o site Toda Matéria, foram 3 autores que participaram desse movimento, sendo eles Cruz e Souza, Afonso de Guimarães e Augusto dos Anjos. Cruz e Souza nasceu em Florianópolis, era negro, filho de escravos alforriados e tinha a obsessão pela cor branca. Ele foi considerado o precursor do movimento simbolista aqui no Brasil e suas obras apresentavam características como musicalidade e espiritualidade, apresentando temáticas individualistas, satânicas e também sensuais. O autor Afonso de Guimarães foi um dos principais poetas desse movimento simbolista aqui no Brasil. Suas obras eram marcadas também pela espiritualidade, pela sensibilidade, o misticismo e a religiosidade, apresentando temáticas sobre morte, solidão, sofrimento e amor. E suas produções literárias eram mais voltadas para as características neorromânticas, árcades e também simbolistas. Já o autor Augusto dos Anjos foi um dos principais poetas desse movimento simbolista aqui no Brasil e suas obras apresentavam características pré-modernas. Ele fez parte da Academia de Letras Paraibana e publicou um livro intitulado de Eu. Ele ficou conhecido como poeta da morte porque apresentava temas sombrios em seu
em seus poemas. Olá, professor. Eu sou Victor Luiz e agora eu irei falar um pouco sobre as obras do simbolismo no Brasil. O simbolismo no Brasil tiveram algumas obras que se fizeram presentes, de alguns autores que já foram citados anteriormente. Porém, segundo o site Educa Mais Brasil, as obras que foram consideradas um marco deste movimento no nosso país foram Broquéis, de 1893, que é uma poesia, e Missal, que é de 1893 também, que são poemas em prosas. E ambas são do mesmo autor, que é o Cruz e Souza. Estas obras elas têm como característica um certo desespero, um tom desesperado, uma preferência pela cor branca, individualismo e uma sensualidade atrelada ao indivíduo. E já nas outras obras deste autor, ele milita muito na causa da escravidão, que é caracterizada pelo uso de metáforas.